Olá pessoal, meu nome é Marco. Para quem não me conhece, sou trabalhador do Centro Espírita Jesus Redivivo, que fica aqui no nosso jardim Vila Formosa, um canteiro de amor. Trabalho às sextas-feiras, secundando a nossa Isabel, nossa querida presidente, que com todo amor, com toda boa vontade, realmente, às vezes até no limite, trabalhando aí, servindo e sendo uma trabalhadora que, de uma certa forma, é um exemplo, tem nos guiado aí, porque com a sua coragem, eh, com a sua galhardia, com a sua moral elevada, tem conduzido com muito amor, com muita caridade, esse trabalho do nosso Centro Espírita Jesus Redivivo. Sou também trabalhador aos sábados, com o teatro Espírita Infanto Juvenil. Ali também a gente procura com as crianças, ali em apoio à nossa evangelização de mães e crianças, levar o melhor para todos. Nós entendemos aí modestamente que a arte ela é um veículo de comunicação, ela é um veículo de comunicação formidável, importantíssimo, né? Ela traz histórias maravilhosas, traz a história desses benfeitores. E aí quando a criança e o jovem começa a representar um Eurípides Barçanufo, um Francisco Cândido Xavier, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, ela se aprofunda nesse entendimento, né? Porque ela traz, né? Ela traz a emoção no mais alto grau, porque a dramaturgia ela tem essa possibilidade porque trabalha esses recursos. Então eu acho fantástico, eu sou entusiasta aí do teatro espírita e eu agradeço a Isabel que também apoia isso, né? Ela lembra que pelo menos Chico Xavier falava também sobre o teatro, que era importante. E a gente tem alguns conhecidos, né, alguns confrades espíritas, trazem histórias também de que o teatro cresceu muito nas casas espíritas e que boa parte desses trabalhos de dramaturgia sustentaram, ajudaram algumas casas espíritas a se erguerem. Isso aconteceu em Uberaba e aconteceu aqui em São Paulo também. Então é um veículo que eu acredito, que eu procuro me empenhar. Eu acho muito interessante. E hoje, né, aproveitando esse espaço virtual que é o possível agora, estamos numa época de desafio, né? Mas é uma época que assim a gente vai colocar aqui em rápidas palavras assim para deixar para reflexões. É uma época que nos convida, na verdade, a voltar um pouco para dentro de nós e a tirar uma lição. De tudo a gente precisa tirar uma lição, né? Então eu acho assim que as luzes da doutrina espírita que são grandiosas, né? A literatura espírita que é grande, que é vasta, ela poderia ser comentada aqui por vários aspectos. Então, quem somos nós para, num breve espaço de tempo, tentar sintetizar? Não temos essa capacidade, essa possibilidade. Mas, então, modestamente, eu entendo que a situação atual, né, de pandemia que nós estamos vivenciando, né, ela nos convida a reflexões, ela nos convida, talvez, a pedir a Deus o que nós precisamos aprender com isso. E a doutrina espírita, essencialmente, espírita cristã, ela essencialmente ela nos propõe, para mim, duas balizas. Ela traz esperança. Ela nunca vai deixar de ser uma mensagem de esperança, de amor, de continuidade de tudo, né? Mas também de responsabilidade, de disciplina, de tentar fazer o melhor. Porque vejam, esse momento, essa situação, ela vai passar. Quem tiver que ficar, ficará. Quem precisar estagiar num outro plano, vai estagiar, sendo certo que só existe a morte física, a morte biológica, tudo continua. Mas a pergunta que eu faço, e que eu faço honestamente em primeiro lugar para mim, passado todo esse problema, nós vamos continuar como estávamos ou nós vamos tirar uma lição disso e fazer algo melhor? Fazer algo melhor de nós,
e para o nosso próximo. Não existe fatalidade. Eu quero lembrar aqui, tem a pergunta 536 do Livro dos Espíritos, ela tem aqui. Peço licença para a gente não perder nenhum detalhe dessa pergunta, porque é a pergunta que foi feita de forma soberba, maravilhosa, pelo professor Kardec, ela é muito bem respondida pelos Espíritos. Então, nós, visando não perder nada, sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. A pergunta é 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como a perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Essa é a pergunta, né? A resposta, maravilhosa. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Nos faz pensar. Se nós tivéssemos uma cidade pequena, como Kundesfeld, que é citado por Allan Kardec na Revista Espírita, que também é uma continuidade maravilhosa da obra dele, uma cidade que fica na região denominada Floresta Negra, na Alemanha. Essa cidade com 400 habitantes, ali só haviam homens de bem, não havia problemas de polícia, com delitos, não havia sofrimento, todos se ajudavam. Era amor, era bondade, era caridade o tempo todo. Só que se ali fosse introduzido um ou dois homens corruptos e que, corrompendo a sociedade, a desmantelasse, nós teríamos um retorno a situações não cristãs. O planeta está passando por uma renovação. Então Kardec coloca essa questão, e depois ela é muito bem respondida através da médium Didier, o espírito Lamennais, é o comunicante, dizendo que a Terra chegará a isso. E tem vários capítulos, várias lições contida na Revista Espírita que vai colocando nesse mesmo sentido. A Terra ela vai se transformar. Ela vai precisar que aqueles que sejam homens ainda maus, perversos, possam dar lugar para espíritos, e olha, não superiores ainda, mas espíritos comprometidos com o bem, onde prevalece já o desejo de fazer o bem. Kardec coloca que um dos possíveis instrumentais de discernimento para saber se prevalece no homem o bem ou o mal é a intuição dele já para fazer o bem. Quer dizer que o homem que já está predisposto a fazer o bem, a intuição dele já está caminhando para isso. E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque a Terra haverá de estar, doravante, ocupada por pessoas, na sua maior parte, onde se prevaleça o bem. Não são espíritos superiores ainda, mas para já começar o processo de regeneração. Há uma mensagem também na Revista Espírita colocando, a Revista Espírita de 1866, colocando que esse parto, essa transformação de provas e expiações para o mundo de regeneração, levaria cerca de 1 século. Esse 1 século, rigorosamente, se formos falar de forma matemática, pontual, seria 1966. De lá para cá, são 54 anos. Então, nós já estamos há 1 século e meio, já passou mais meio século dessa previsão. De modo que a gente precisa entender que realmente a regeneração ela é necessária, ela se faz necessária. Mas ela é como um parto. O parto ele é precedido de grandes dores, agudas dores, mas depois vem a alegria inenarrável de se ter a criança. Então é com essas palavras que eu gostaria de deixar essa primeira participação minha. Eu vejo na doutrina um poema de amor, de bondade, de esperança, mas também de realidade, de
ela nos chama para a gente analisar e não refutar aquilo que é o real, que está acontecendo, que é o concreto. Precisamos ter esse entendimento, né? Então, é evidente que mesmo aqueles que ainda se comprazem no mal, em outro plano, ou em outro planeta, ou em outro plano mesmo, eles já vão estar com a possibilidade de ter um outro olhar, desenvolver um outro sentimento, e com esse outro sentimento, enfim, ele engrossar a fileira daqueles que fazem o bem sem olhar a quem, ok? Eu termino aqui com uma prece, é um poema em prece, né? De Meimei, do livro Somente Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Maria Dolores e Meimei. Mas é a nossa Meimei falando. Até o nosso grupo teatral pegou o mesmo nome da evangelização, é o grupo teatral Meimei, né? Nós vamos deixar aqui Caminhos Diferentes, Meimei, pela psicografia de Chico Xavier. Se tens o conhecimento exato disso ou daquilo, não menosprezes quem o ignore. Que será de tua verdade se não a utilizas para construir ou abençoar? Esclarece amando. A semente escondida no solo será talvez de futuro a árvore cujo fruto te favoreça e o tronco aparentemente desprezível. Entre os dedos hábeis do artesão pode vir a ser o violino que interpretará os sonhos do gênio que ainda não conheces. O poema não termina aqui, mas eu vou terminar aqui para não ficar tão longo. Meus amigos, um beijo no coração, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado!